Lucas 17, 22, disse Jesus aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades nem o sigais. Porque como um relâmpago ilumina desde uma até a outra ponta do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Assente-se no teu lugar. Deus te abençoe poderosamente. Querido, eu não sei se você já passou por isso. É bem provável que todos já tenham passado, de você ficar muito tempo sem ver alguém e de repente acontece um reencontro. É uma das maiores emoções da nossa vida, é rever alguém que há muito tempo a gente não vê. Seja um parente, um amigo, pessoas queridas, enfim, de fato é uma grande emoção. A saudade é um negócio engraçado. Na palavra de Deus encontramos muitas referências falando a respeito do reencontro que teremos com o nosso Salvador, aquele que nos criou, aquele que mantém a nossa vida e aquele que deu a vida para nos salvar. Pessoas que se amam não conseguem ficar muito tempo distantes umas das outras, isso é fato. A gente arruma um jeitinho de rever os amigos, parentes, enfim, porque é difícil ficar longe de quem a gente ama. O amor cria a necessidade de estar junto com a pessoa amada. Jesus experimentou os sentimentos do ser humano e sabe com certeza o que é ter saudades. Eu imagino a cena: Jesus estava subindo para o céu após a ressurreição e o seu coração ficando apertado com a realidade da separação dele com seus discípulos. Tanto é que antes da sua ascensão aos céus, ele disse aos seus discípulos: olha, eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, porque ele queria desfrutar dos últimos momentos que ele poderia juntamente com seus discípulos. Talvez seja esta a razão dele ter dito aos seus discípulos em João 14, 1, 2 e 3. Você conhece o texto: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se fosse diferente disso, eu teria dito a vocês: eu vou preparar-lhes um lugar. E já que eu vou preparar um lugar, voltarei
e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso aqui é a declaração de alguém que ama, é a declaração de alguém que quer estar junto. A volta de Jesus é certa, senhoras e senhores. Ele é o noivo que jamais abandonaria a sua noiva. Apocalipse 22:17, o texto diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. É um momento aguardado, é um momento esperado. E no texto que nós lemos aqui, o texto de Lucas, e tantos outros, e eu fiz questão de ler exatamente esse, Jesus deu alguns detalhes do cenário da sua vinda, detalhes importantíssimos, que precisamos estar atentos a esse quadro, aos detalhes desse quadro pintado por Jesus, em relação à sua vinda. E eu quero destacar aqui alguns desses detalhes que Jesus dá. O texto é claro, Jesus diz que será um momento de grande displicência espiritual, desatenção espiritual. Escute uma coisa, ainda é muito comum ouvirmos alguém dizer sobre grande avivamento antes da vinda de Jesus, que a vinda de Jesus será precedida por um grande avivamento. Livros foram escritos sobre o pleno avivamento, ou avivamento global, do jeito que você queira. Mas eu entendo que é uma mensagem até motivadora, é uma mensagem emocionante, é uma mensagem que gera, de certa forma, entusiasmo. Mas analisando os textos bíblicos cautelosamente, não é difícil perceber que esse pleno avivamento ou avivamento global, é muito improvável que isso aconteça. O que pode acontecer são avivamentos localizados, nessa ou naquela região. Por exemplo, quem acompanha notícias da igreja mundial, sabe que a igreja na China está vivendo um período de avivamento, de crescimento. Então lá na China está acontecendo um grande avivamento, de derramamento de dons. Principal característica do avivamento não é nem o derramamento de dons, mas é a salvação de almas. E está acontecendo isso. Então, eu acredito no avivamento localizado, nessa ou naquela região. Mas eu repito, eu acho improvável um avivamento global, mundial, universal. Não que Deus não queira isso, não que Deus não deseja isso. É bem improvável isso acontecer, porque nós estamos tendo problemas com coisas básicas da nossa fé. Por exemplo, nós temos dificuldades com a oração. Há tempos atrás, não que a igreja de antes seja melhor do que essa, não é isso, que eu não sou saudosista, mas era muito difícil acontecer do pastor, antes de qualquer coisa do culto, assumir o microfone e chamar a igreja para a atenção da oração, porque todos conheciam e sabiam da necessidade de estar em oração. Quem ora em secreto não tem problemas de orar publicamente. Essa frase eu ouvi do Joás, não sei se é dele, mas eu ouvi dele. Nós estamos tendo problemas com coisas básicas da nossa fé. Temos problemas com a vida devocional diária. A maioria de nós nos alimentamos espiritualmente
apenas com as porções bíblicas que são lidas nos cultos que participamos. E assim, é muito pouco para viver uma vida espiritual de qualidade. Estamos tendo problemas com as engrenagens da nossa unidade, elas andam meio enferrujadas. O ter tudo em comum, como foi no princípio da igreja de Atos, é desconhecido pela maioria dos cristãos da atualidade. A placa denominacional nos divide, as teorias teológicas nos dividem, as opções políticas também nos dividem. O Brasil está rachado politicamente falando. E isso é inevitável, acabou chegando no meio da igreja. E absurdamente, até as nossas conquistas pessoais nos afastam uns dos outros. Aí eu digo que não há fogo nenhum espiritual que queime com tamanha displicência que o povo de Deus está vivendo. Diante disso, se esses problemas que eu apontei aqui e tantos outros, eu disse aqui de coisas básicas da fé, se esses problemas não forem corrigidos na igreja mundial, jamais experimentaremos um avivamento global. Se esses problemas não forem corrigidos na igreja local, jamais experimentaremos um avivamento local. Ao comparar a sua segunda vinda com os dias de Noé e Ló, Jesus chama atenção para essas duas gerações que não atentaram para a oportunidade de salvação. Essas duas gerações estavam tão seguras com seus negócios, com a vida pessoal, com a vida diária, tão sossegada até com seus pecados, estavam sem preocupação, comiam, bebiam. O que há problema em Jesus apontar aqui e falar de comer, de beber, de casar? Não há nada de anormal. O que Jesus está dizendo é que essas gerações seguiam o fluxo natural da vida, de casar, de comer, de beber, de plantar, de construir. Mas ao mesmo tempo que faziam isto, estavam também aprofundadas ou afundadas até o pescoço na lama da iniquidade. E não perceberam os alertas, não perceberam os sinais, não consideraram as advertências, continuaram fazendo as suas famílias crescerem, comprando, vendendo, plantando, construindo. Repentinamente, Noé entrou na arca, Ló foi tirado rapidamente. E na minha opinião, o que mais de perto descreve o arrebatamento da igreja é esse rapto com que Ló foi tirado da cidade, vindo tanto sobre a geração, sobre o mundo nos dias de Noé, tanto quanto na cidade de Ló, a repentina destruição. Jesus usou esse mesmo tom de advertência para descrever o seu retorno. A humanidade estará nesse tempo envolvida nas suas demandas momentâneas e displicentes ao reino de Deus. Estarão envolvidas com as coisas do dia a dia,
se não programarmos o nosso tempo, os nossos dias. Os dias são consumidos pelas nossas atividades diárias, pelos nossos lazeres e pelas muitas besteiras que desperdiçamos o nosso tempo no dia a dia. Se não programarmos, não sobra tempo para pensarmos nas coisas de Deus. A dura realidade, senhoras e senhores, um sinal, um fator nesse quadro que Jesus pinta aqui em relação à sua volta, é que muitos de nós estariam tomados por esse momento de sono. A parábola das 10 virgens em Mateus 25, a aparente demora do noivo, fez uma distinção aqui, em um grupo que aparentemente era composto por pessoas totalmente compromissadas, mas a simples demora do noivo distinguiu aqui as noivas umas das outras, gerou uma distinção entre a que estava pronta e as que não estavam prontas. Distinguiu aqui quem estava preparado, em alerta, daquela que estava desatenta, displicente. Jesus continua pintando um quadro, e eu espero que esse quadro, eu não faça parte dessa pintura, de estar desatento em relação a esse momento que pode ser antes que eu termine de pregar, pode ser antes da bênção apostólica desse culto, pode ser ainda hoje. Jesus diz que a sua vinda, além de ser num tempo em que as pessoas estariam desatentas a isso, Ele diz que a sua vinda será célebre, no sentido aqui de ser rápido, repentina. Cristo comparou a sua vinda com um relâmpago, e Ele diz que como um relâmpago que irresistivelmente, porventura algum ser humano tem o controle da atmosfera na mão, para apertar um botão de play e agora vai aparecer os relâmpagos, e depois ele aperta o botão de stop e cessa os relâmpagos. Não, o único que tem o controle disso é o Deus que criou. É um fenômeno irresistível, é um fenômeno incontrolável. E Jesus diz, comparando a sua vinda ao relâmpago, que de forma irresistível clareia de uma ponta, de uma extremidade do céu a outra extremidade. Em outras palavras, isso significa dizer que não haverá tempo para o preparo, não haverá tempo para uma mudança. Tem uma cena que aconteceu comigo quando eu ainda era criança. E quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei, vez ou outra eu me lembro. Meu pai tinha lá na roça uma criação de cabras, e tinha um bode lá zangado, e o meu pai tinha amarrado ele num canto lá no brejo, para comer um capim verdinho que estava lá, e começou a juntar umas nuvens assim, e não tinha aspecto que iria chover, e meu pai me mandou ir buscar esse miserável desse bode. Do nada, um raio riscou o céu assim, do nada. Eu não me lembro direito, mas eu tenho a impressão que foi o único. E eu com a corrente ou com a corda, não sei, enrolada na mão, mas deu, sabe, aquele estrondo de um trovão.
mas aquele mesmo que a gente não está esperando, e pensa num bode que correu, gente. Eu tenho no meu pé até hoje uma cicatriz de quase 1 centímetro do bode que passou me arrastando no meio de um arame farpado lá. Só o sangue, cada uma lembrança. Mas ninguém esperava. Você acha que se eu soubesse que ia relampejar, não é igual o áudio que está rolando aí do relampejou, não sei o que lá. Se eu soubesse que iria acontecer isso, eu teria enrolado aquela corda na mão. Foi repentino, não esperava. Foi de súbito, não dava para preparar para nada. Não dava para amarrar o bode de novo num lugar lá para ele não correr. Não haverá tempo adequado para o preparo devido à rapidez do acontecimento. O símbolo do relâmpago é muito instrutivo, porque fala de franqueza, de poder e de universalidade. Jesus não vai voltar agora aqui só para o Brasil, e amanhã vai voltar lá para o Japão. É num momento só. Jesus indicou com isso que a sua vinda não haverá equívoco a respeito. Tem umas músicas antigas que a gente cantava, que vai chegar na igreja, vai perguntar ao desviado o que aconteceu, mas não vai haver dúvidas. Ninguém vai perguntar ou precisar perguntar quem quer que seja para saber o que aconteceu. Assim como o clarão no meio da tempestade desnuda toda a paisagem, a vinda de Jesus porá às claras a fidelidade de uns e a deslealdade de outros. Interessante que nos dias de Jesus, o relâmpago era ainda uma força extremamente misteriosa. Era uma força temida. Muitos mitos e lendas por trás do fenômeno. Alguns imaginavam que era manifestação de um deus ou de deuses. Por isso mesmo se percebe aqui a profundidade do significado do uso desse símbolo. E apesar de alguns mistérios do relâmpago ter sido esclarecido pela ciência moderna, o mistério e a maravilha do poder de Cristo continua de pé. Quem é que decifrou? Quem é que aconselhou? Quem é que entendeu? Quem é que emprestou? Oh, ninguém aconselhou, ninguém entendeu a mente, ninguém emprestou para ser recompensado, disse Paulo no final do capítulo 11 da sua carta aos Romanos. Ele encerra dizendo: porque dele, por ele, para ele, glória pois eternamente, amém. Quem é que conhece a mente desse Deus? Jesus então afirmou que a sua vinda se dará para uns, Lucas 17:34, à noite, para outros, durante o dia, mas no mesmo momento. Isso exige de nós vigilância dia e noite. Ele pode voltar no momento que for dia aqui no Brasil e noite lá no Japão, ou vice-versa. Cuidado que tem alguém que a gente gosta muito de cantar as músicas dele por aí, cantando numa canção que ele vai vir à meia-noite, cravando o horário. Cuidado. A meia-noite aqui significa que é um momento inesperado, de densas trevas. Um momento que um dia deixa de ser um e passa a ser outro. Pode acontecer agora, como pode acontecer daqui a pouco. O certo é, não podemos
estar desapercebidos, porque não haverá tempo para um preparo. Precisamos estar prontos agora. Agora é momento de ser fiel ao Senhor. Agora é momento de buscar ao Senhor. Agora é o momento de clamar ao Senhor. Agora é momento de encher as nossas vasilhas de azeite. Agora é momento de manter a nossa tocha acesa. É momento de mantermos as nossas vestes brancas. Não deixar ser manchados pela iniquidade. Porque será rápida, célebre, rapidinho. Um outro texto diz que será como um piscar de olhos. Frações de segundos. Para eu caminhar para fechar, Jesus continua pintando o quadro. E ele diz que além de ser um tempo de displicência, além de ser um tempo rápido, um acontecimento rápido, a sua vinda será gloriosa. Jesus virá com poder e grande glória. Jesus virá acompanhado de uma imensa quantidade de anjos para resgatar a sua igreja. E aqui eu destaco a palavra resgatar, porque é isso mesmo. O arrebatamento é exatamente isso, um rapto, um resgate, tirar com força. Nisso é correto pensar que o ambiente mundial do momento do arrebatamento da igreja não será um ambiente propício para a permanência da igreja aqui. Será um rápido, tirado à força, tirado de repente, será um resgate. E algo tão extraordinário exige também uma medida de tamanha grandeza. Olha o que diz Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para todos sempre. Quantos têm a esperança desse momento? Diga alguma coisa para Jesus aí onde você está. Descerá com autoridade, com trombeta de Deus, com a força total do seu poder, que Ele fará ressurgir da sepultura os mortos salvos. Nisso aqui está um contraste entre a primeira e a segunda vinda. De vez em quando aparece uns imbecis desavisados para dizer que se Jesus voltar aqui, vai matar ele fuzilado, vai fazer mais não sei o que. Coitado, está enganado. Na primeira vez que ele veio em uma família comum, humilde, na simplicidade de uma manjedoura, como um cordeiro mudo para morrer. Isaías diz que até feio ele era, nem beleza havia nele para que o desejássemos. Agora na segunda vinda, oh aleluia, virá com poder total, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem o domínio da eternidade, é o ancião de dias, aquele que tem o controle da eternidade nas mãos. E ele mesmo declarou, Apocalipse 1 e 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, não mais um carpinteiro, não mais um cordeiro para ser morto, mas como um verdadeiro leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso. Esse deve ser o evento.
mais aguardado para a igreja de Cristo. Esse deve ser o evento mais esperado. Não deve gerar em nós, os salvos, pânico algum, porque esse evento será a consumação da nossa salvação. Será um momento que deixaremos toda angústia, toda tristeza, toda aflição daqui, para estarmos com Ele para todo sempre. Alegrem-se os vossos corações nessa esperança. Alegrem os vossos corações nessa esperança. Renove as vossas forças espirituais nessa esperança. Persevere na presença do Senhor. Caminhe um pouco mais. Não desista agora. Vai um pouco mais. Vença essa luta. Não deixe esse pecado te derrubar. Vai adiante, porque a qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O Todo-Poderoso é a consumação da nossa salvação. Porque aqueles que dedicarem a sua vida ao serviço do reino, oh aleluia, desfrutarão de tudo aquilo que está reservado na ocasião da sua vinda. Oh, olha que palavra que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, jamais poderá macular ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Apocalipse 22, 12: eis que cedo venho, e o meu galardão. Olha que interessante, na primeira vinda dele, quando ele nasceu, os magos foram lá levar presentes para ele. Só que agora, na ocasião da sua vinda, sabe o que o texto diz? O meu galardão, é o que vou presentear. Eis que cedo venho, e o meu presente está comigo, para dar cada um segundo aquilo que fez. Mais um, Romanos 8, 16, 17 e 18. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participaremos, pelo que também participaremos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Você pode estar de pé comigo, por favor? O arrebatamento marca o início de uma nova era, reservada para os filhos de Deus. Sabe que início é esse? João teve o privilégio de ver isso por antecipação na sua visão no Apocalipse. Apocalipse 21, João diz a visão do que aguarda a igreja. Vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar também já não existia. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos,
o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são fiéis, verdadeiras, dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho amado. Você pode levantar a sua mão e celebrar. Você pode levantar a sua mão e clamar por esse dia. Você pode levantar a sua mão e dizer: venha, Senhor Jesus, venha. Quem tem ansiedade nesse momento, se regozija, se alegre, se renove, se encha de graça. Jesus vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Tua casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos.
Quantos acreditam nisso, que o noivo vem? Quantos estão esperando isso? O noivo vem. O noivo vem. Gente, o noivo vem. Gente, Jesus está voltando, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Diga isso para quem está do teu lado. Ele vem. Diga para ele, diga para ela. Ele vem. Ele vem. Ele vem.